Agora sim, que bênção, né? Eu sou o pastor Alexandre Sombrio, não costumo me apresentar assim. Para quem já esteve comigo em algumas outras jornadas, eu me apresento da seguinte forma. Oi, eu sou Alexandre, daí quando eu falo isso, vocês falam assim, oi Alexandre, tá bom? Vamos combinar isso então? Então, 1, 2, 3 e... Oi, meu nome é Alexandre. Aí, olha que lindo, obrigado. Eu sou um filho amado de Deus. Essa é a minha identidade. Sou casado com a Joana há quase 24 anos. Temos 3 filhos. O Estevão, que já é casado, a Ana Luísa do meio, e a Sofia de 10 aninhos. Essa vai demorar mais para casar, né? Assim a gente espera, né? E eu queria te convidar para ficar de pé aí no seu lugar, se levantar um pouquinho, dar uma espreguiçada boa assim, né, para essa jornada que a gente vai viver aqui nesse sábado, no workshop, né? Eu queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse seu pensamento em Deus, para juntos aqui a gente orar e pedir que o Senhor venha conduzir essa tarde aqui. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua graça em nos trazer aqui hoje, Pai querido, para esse tempo de conferência, continuação da nossa conferência. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha nos abençoar nessa tarde, que o teu Espírito Santo, a gente vai falar dele aqui, que ele nos conduza a aprender mais do Senhor, nos conduza a aprender mais da tua palavra, nos conduza ao aprendizado que o Senhor quer que nós venhamos aplicar nas nossas vidas, Pai. E abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Abraça cada um aqui com teu amor, com teu cuidado, com a tua proteção, Pai. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tá começando a chegar, pode sentar, tá começando a chegar o pessoal aqui, né? Mas se possível for, eu gostaria que você viesse sentar um pouquinho mais para frente aqui. Eu estou assim me sentindo sozinho aqui. Tem a Adri aqui no primeiro banco, né? O Léo está aqui também. Mas se puder vir um pouquinho mais para frente, eu agradeço para eu ver você assim mais de pertinho aqui, né? A gente ficar mais perto. Eu não me sinto tão sozinho aqui em cima quando você estiver aqui junto com a gente, né? Como é que vai funcionar aí? Obrigado para aqueles que podem vir aqui. O que a gente vai viver nessa tarde aqui? Qual que é o propósito desse workshop? O propósito desse workshop não é você vir aqui nessa tarde e receber uma receita de bolo para alcançar os seus vizinhos. A gente gosta muito, né? Gosta muito dos manuais, não é verdade? A gente gosta de pegar uma coisa mais pronta e alguém que diga para a gente assim, olha, vai por aqui, vai por ali. Não, o caminho é esse aqui. Segue o manual que vai dar certo, né? A gente gosta disso. E é bom quando a gente tem, principalmente em outras áreas da nossa vida. Hoje aqui a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. A ideia não é passar uma técnica para você, não é passar um checklist de coisas que você precisa fazer simplesmente para alcançar os seus vizinhos, mas é viver isso, viver o bless, que a gente vai acompanhar aqui nessa tarde, viver como um estilo de vida. Viver isso como estilo de vida. É só quando a gente vier a assumir isso como um estilo de vida que realmente a gente vai começar, então, a alcançar o coração do outro. Então, não queria que você saísse daqui dessa tarde com a impressão, né, de que é um manual. O pastor vai passar um manual. Vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu sou pastor aqui na PIB Curitiba. Alguns me conhecem, eu acho que outros não. Sou pastor da área de aconselhamento aqui da igreja, que a gente chama de SEARA, Centro de Aconselhamento, Restauração e Apoio, onde tem o CR, os seminários aí de cura e restauração. Aqui na PIB lidero essa área e também lidero o campus, Campo Comprido. Inclusive, você que nunca visitou lá, você está convidado a conhecer o nosso campus. Se você veio nesse workshop, você tem um débito comigo, tá? E esse débito vai ser cobrado com você indo lá, fazendo uma visita para a gente lá no campus Campo Comprido. E tem irmãos do campus aqui, eu fico feliz, né? Aí eu já me sinto ainda mais em casa com
irmãos com ovelhinhas queridas que são do campus e que estão aqui também nessa tarde nos prestigiando. Para a gente começar, a gente vai fazer 2 sessões, tá? De 50 minutos. 2 sessões de 50 minutos, a gente vai fazer um intervalo no meio, até para você ir lá tomar uma água, ir ao banheiro. Então, 2 sessões de 50 minutos. Mas para a gente começar, eu queria pensar aqui em algumas frases, e eu quero ver se você concorda com essas frases, tá? Vamos lá, para algumas frases aqui. Primeiro, para a gente entender o seguinte: esse seminário, workshop que a gente está fazendo, ele é baseado nesse livro aqui, ó, do Dave Ferguson e do John Ferguson. Bless, alcançando vizinhos, transformando o mundo. Quem é o Dave Ferguson, principalmente? Né? Eu tive a oportunidade, numa conferência, de ouvir 2 aulas do Dave Ferguson. Né? É um homem extraordinário, uma igreja grande, tem alcançado muitas pessoas para Jesus, mas principalmente, muito obrigado, meu querido, principalmente tem ajudado a equipar cristãos para que eles também venham alcançar outras pessoas. Então, minha sugestão é assim, que você possa adquirir esse livro, tem aqui na livraria da nossa igreja, não estou ganhando nada para fazer propaganda, tá? Mas adquira o livro. Eu vou dizer para ti, não vai dar para a gente entrar nas minúcias, nos detalhes do livro. Por isso é legal você vir aqui, ter esse insight, comprar o livro, ler o livro, devorar o livro, porque o livro realmente é muito bom. A gente vai trazer aqui um panorama daquilo que ele traz nesse livro, ensinando então como é que a gente alcança esse livro. Tem um livro que ele escreveu antes desse, chamado Formador de Heróis. Alguém já viu esse livro, Formador de Heróis? Não? Do Dave Ferguson. É o primeiro livro dele e é fantástico. Foi esse livro que eu vi, tive a oportunidade de vê-lo dando aula numa conferência. Né? Então, tudo está baseado nesse livro. E aí eu queria perguntar, algumas coisas eu trouxe do livro, outras, aquilo que não for do livro, eu vou colocar aqui para você. Queria pensar em algumas afirmações. Tá? Primeira afirmação é essa. Você acredita, você entende, você compreende que faz parte da minha fé ser uma testemunha de Jesus? Quem concorda com isso? Assim, vamos ser bem batistas. Assim, quem concorda, levanta a mão. Né? 100%? Todo mundo concorda? Sim? Alguém não concorda com essa frase? Não, todo mundo concorda que faz parte, então, da nossa vida em Jesus ser uma testemunha dele. Você concorda? Ok, que benção. Segunda frase, olha só. A melhor coisa que pode acontecer a alguém é conhecer Jesus. Você concorda com isso? Vamos lá de novo, assim, os favoráveis digam sim. Aí, que benção, 100% também. Você concorda? É uma bênção, é uma alegria para todos nós quando alguém conhece Jesus. Foi uma alegria para nós conhecermos Jesus. E é uma alegria quando a gente consegue, então, levar alguém a Jesus também. Terceira frase, ela é um pouquinho mais difícil agora, da gente concordar ou discordar. Mas é assim, não é errado, olha, é uma afirmação, tá? Não é errado compartilhar minha fé em Jesus com alguém, mesmo que essa pessoa tenha uma fé diferente da minha. Você concorda com isso? Sim, os favoráveis digam sim. Que bênção, todo mundo concorda. Mesmo que a pessoa não tenha uma fé ou a mesma fé que você, não é errado. A gente mora hoje num país livre, num país que pode falar da palavra de Deus. Então, a gente tem liberdade de falar para as pessoas. Eu posso conversar com pessoas, eu posso falar com pessoas, eu posso estabelecer conexões com essas pessoas e sim, transmitir a minha fé, falar da minha fé. Do mesmo modo, essa pessoa tem liberdade, né, de também falar da sua fé. Quando a gente olha para essas 3 frases, se você concorda que caminhar com Jesus faz parte de você ser uma testemunha dele nessa terra, se você concorda que não é errado testemunhar de Jesus, se você concorda, né,
que é uma alegria grande alguém conhecer a Jesus, a minha conclusão, então, e eu acho que é a sua também, nós, por concordarmos com essas 3 frases, nós somos evangelistas natos, então. E eu acho que até a gente pode fazer assim, a gente pode terminar o seminário agora e a gente vai para casa. Porque a gente concordou com as 3 frases. Todo mundo concorda. Só que a grande questão é o concordar e o agir. O concordar e o fazer. Essa pergunta aqui, a próxima pergunta, ela é dolorida. Mas ela precisa fazer parte da nossa trajetória, da nossa caminhada cristã. Para a gente entender para onde a gente está caminhando como cristão. E a frase é, uma pergunta: se o crescimento da igreja dependesse de você, quanto ela cresceria? Nós concordamos com as 3 frases. Isso faz de você ou torna você um evangelista nato. Mas aí eu começo a pensar, se o crescimento da igreja dependesse única e exclusivamente de você, quanto a PIB Curitiba ia crescer? Se a igreja dependesse do seu evangelismo como estilo de vida. Quanto a igreja iria crescer se dependesse das coisas que você faz no dia a dia? Você consegue imaginar isso? Consegue entender, a partir dessa pergunta, a importância da sua missão no dia a dia, né? Eu queria que você, rapidinho, aí, compartilhasse com quem está perto de você. Se o crescimento da igreja dependesse de você, quanto que ela cresceria? Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Que conclusão que você tira de tudo isso? Você pode dizer assim, uau, eu sou um evangelista nato, e se o crescimento da igreja dependesse de mim, ela iria crescer. Olha que bênção, então maravilha. Mas na maioria dos casos é assim? Não. Olha o que acontece na nossa jornada cristã. A gente começa a caminhar com Jesus, e existe uma estatística que diz que depois de 8 anos, possivelmente nós não tenhamos mais amizades não cristãs. Depois de 8 anos caminhando com Jesus, a gente vai cada vez mais se afastando das pessoas que não conhecem a Jesus e se aproximando cada vez mais daquelas que conhecem. E aí a gente acaba vivendo numa bolha, a gente acaba vivendo só para a gente, ou só para a igreja, ou só para aquilo que a igreja faz, ou aquilo que a igreja vive. Agora, a boa notícia para todos nós é o seguinte, que o crescimento da igreja não depende de você, amém? Glória a Deus, o crescimento da igreja não depende de você. Depende do que você faz com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem aqui é líder de célula? Deixa eu ver. Quem aqui é líder de uma célula? Quase todo mundo é líder de uma célula, né? E aí, como líder de uma célula, você precisa saber, está no seu coração, de cor, salteado, a visão da nossa igreja. O propósito da nossa igreja. Como é que é o propósito da nossa igreja? Levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus. Amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Lá no nosso campus a gente fez essa pulseirinha aqui com a logo da PIB e está aqui o começo do propósito, levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, é para a gente lembrar. E a gente começa a entender que a gente está aqui a todo tempo, a todo momento, para que pessoas sejam levadas a um relacionamento intenso com Deus. Se você serve na igreja, aquilo que você faz tem a ver com levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus. Ah, eu estou só no estacionamento da igreja. Não, você está preparando o ambiente para levar pessoas ao relacionamento com Deus. Ah, não, eu só trabalho no som da igreja, ninguém me vê. Mas você está levando pessoas a um relacionamento com Deus. Ah, eu estou lá no ministério infantil, ninguém me vê. Você está levando crianças a um relacionamento com Deus. Eu estou na recepção, você está levando pessoas a um relacionamento com Deus. Esse é o propósito da nossa vida, da nossa existência. Levar cada vez mais as pessoas a um relacionamento intenso com Deus. E o que a Bíblia diz para a gente lá
em João 16, do 8 ao 11? A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, ele mesmo, iria convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E aí, essa é a boa notícia. Sabe qual que é a boa notícia? A gente não precisa, tá, converter ninguém. A gente não precisa converter ninguém. Não, a minha missão, a minha função é ir lá e falar para a pessoa, e eu tenho que ter uma argumentação excelente. Muitas pessoas procuram a gente como pastor, né? Tem mais pastores sentados aqui, amigos, procuram a gente para dizer assim: pastor, eu preciso de alguma argumentação para eu conversar com o meu colega de trabalho. Tá ótimo, tem que procurar, tem que cada vez mais ter os argumentos mesmo. Mas não é a gente que vai convencer a pessoa. Quem que vai convencer essa pessoa do pecado? O Espírito Santo de Deus. E a gente começa a pensar o seguinte, pensando agora em vizinhos mesmo, tá? O que os seus vizinhos, e a gente vai falar mais disso, a gente está falando vizinhos, mas não é só vizinhos, tá? A gente está falando do seu colega de trabalho, a gente está falando do seu colega de academia, a gente está falando daquela pessoa que você esbarra com ela todo dia na panificadora, daquela pessoa que você vê todo dia no supermercado, do caixa do supermercado que você vê todos os dias, né? Esse é o teu vizinho, e aqui a gente pode pensar um pouquinho até na palavra próximo, tá? Próximo. Quem é o teu próximo? Você lembra desse texto que os mestres da lei, lá um perito da lei, chega para Jesus e fala: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus devolve para ele, ele responde corretamente, mas aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? O que ele está trazendo ali para todos nós? A pergunta do perito da lei, para tentar disfarçar, foi assim: quem é o meu próximo? E ele conta a história do bom samaritano, para dizer: o próximo é aquele que manifesta as necessidades no teu dia a dia, determinadas necessidades espirituais. Naquele momento, para o bom samaritano, o próximo era a pessoa que estava ali, caída na estrada, espancada, roubada, e aí era para ele cuidar daquela pessoa. Quando a gente fala em vizinho, a gente está falando assim: é o meu próximo. As pessoas que estão mais próximas de mim, tá bom? Primeira coisa que os seus vizinhos mais desejam, gente: ouvir sem julgamentos. Ouvir sem julgamentos. Tanto é que na hora que a gente for passar o acróstico ali, B-L-E-S-S, o L é listen, ouvir. Ele quer ser ouvido sem nenhum julgamento. Ele não quer que a gente fique julgando a vida dele. Na verdade, ele nem pediu para que nós venhamos nos aproximar deles, mas essa é uma necessidade que ele tem, ouvir. Mas não é só ouvir qualquer coisa, ou ser ouvido. É ser ouvido sem determinados olhares, sem determinadas palavras, já com o chicote na mão, assim, com a nossa religiosidade inflamada, disposto a dizer para aquela pessoa que ela está errada. E sabe o que faz muitas vezes a gente se distanciar cada vez mais das pessoas que não conhecem Jesus? O julgamento. A gente já vai com o julgamento. Eu lembro que um pastor, amigo, falou assim: você consegue trabalhar com esse público aqui na igreja, né? Um público já das ideologias, de levantar as bandeiras. Eu falei: eu consigo, essas pessoas precisam ser ouvidas sem julgamento, precisam ser acolhidas, precisam ser amadas. Ele falou: eu não consigo. Para mim, um taco de beisebol resolveria o problema, né? Sabe o que é isso? Você já vai olhar para a pessoa com pré-julgamento. E aí a gente tem que se despir desse olhar do julgamento, para que de fato a gente ouça as pessoas e ouça as necessidades que eles têm no coração. Segunda coisa que o Dave Ferguson coloca no livro: o que seus vizinhos mais desejam? Permitir que eles tirem conclusões. Permitir que eles tirem conclusões. Você fala assim: como assim permitir que eles tirem conclusões? Você está numa conversa. Você começou a falar de Jesus. Dê tempo para que aquilo seja processado no coração daquela pessoa. Tem pessoa que você vai apresentar Jesus para ela e no mesmo dia ela vai dizer: eu quero. Tem pessoa que você vai apresentar hoje
vai ficar uma sementinha no coração. Na semana que vem você vai ter mais uma conversa. E sabe o que isso é importante para a gente falar? No momento em que a gente evangeliza, a gente sempre está com aquele senso de urgência no coração. E o senso de urgência ele tem que existir. As pessoas estão morrendo sem Jesus e a gente precisa falar dele. Com certeza. No entanto, Deus colocou aquela pessoa na sua frente, naquele momento, naquela hora, naquele tempo, de acordo com a soberania dele, porque aquele foi o tempo. Você tem uma condução de vida e aquela pessoa tem uma condução de vida. Você vai apresentar Jesus para ele. O resultado, aquilo que ela vai responder, é dela. E é por isso mesmo que a gente não precisa ficar desesperado. Eu tenho que converter, eu tenho que abrir a cabeça da pessoa, enfiar Jesus lá dentro. Não tem como. A gente precisa entender que nessa aproximação, a gente vai ter que permitir que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Antes de ser pastor de tempo integral, trabalhava como qualquer outra pessoa, e no meu ambiente de trabalho, eu nunca fui o tal do crente chato. Você conhece crente chato? O crente chato é aquele que gosta de fazer a pessoa engolir Jesus goela abaixo. E é justamente por isso, por causa do crente chato, que tantas pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Eu acompanho lá um perfil nas redes sociais de uma pessoa que faz pergunta nas ruas para os outros, né? Aqui em Curitiba, inclusive. E ele pergunta para várias pessoas, faz várias perguntas de várias áreas, mas uma pergunta que ele faz é assim: de qual religião você não seria de jeito nenhum? Qual que você acha que é a religião que as pessoas mais respondem, que não querem ser? Não quero ser crente. Eu não quero ser evangélico. Por quê? Ele responde. Porque respostas são muito preconceituosos, são quadrados, são chatos, né? São intransigentes, é o que eles acreditam e está certo. Por que a gente vive e compreende esse tipo de resposta que as pessoas estão dando? Porque na construção disso, os crentes, eles foram construindo uma versão terrível, né, deles mesmos, sendo passado para as pessoas. Isso é terrível, né? Terceiro, confiança em compartilhar nossa perspectiva. Ele está dizendo assim: eu quero trocar ideia. Eu quero ouvir sem julgamentos, eu quero que você me dê tempo para eu tirar as minhas conclusões, e eu quero confiança em compartilhar a minha perspectiva. Esses tempos atrás, e a gente vai contar várias experiências do que está acontecendo agora, nesse exato momento, né? Na nossa vida, na vida do nosso campus lá, né? Tem uma pessoa que é proprietária de um estabelecimento comercial perto da igreja, conheceu a igreja e tal. E ela chegou para mim dizendo assim: eu não sei nada da religião de você. Eu falei: tá ótimo, que bom que você não sabe nada da nossa religião. É ótimo, isso é sinal de que ninguém te machucou em algum lugar. Você já não tem nenhum tipo de pré-conceito com relação àquilo que você vai ouvir. E ela falou: eu preciso conhecer um pouco mais, porque eu não sei nada. Fui conversando ali em torno de 1h30, eu apresentei para ela várias coisas, quem é Jesus, resumidamente, dei um livro para ela. Se ela morrer hoje, Deus conhece o coração dela. Aquilo que eu podia fazer, eu fiz. Mas eu não preciso ficar desesperado para saber, ou para ir lá agora e começar a importunar a vida dela. Eu conversei e estou dando um tempinho para ela. Encontrei ela essa semana, no próprio estabelecimento dela lá. Nos cumprimentamos. Ela está feliz com esse contato com a igreja. Mas ela está querendo compartilhar a perspectiva dela também, que ela compartilhou. Falei: por onde você já andou? Religiosamente falando. Deixa eu entender o teu contexto, deixa eu te ouvir. E ela foi falando: eu fiz isso, eu vivi aquilo, eu vivi aquilo. Agora, já pensou se na conversa com ela eu faço caras e bocas para aquilo que ela está falando para mim? Por exemplo, ela falou que ela teve contato com o espiritismo. Eu falo: complicado, vou colocar a mão na sua cabeça aqui, vou começar a expulsar os demônios. Gente, não, deixa a pessoa falar. Deixa ela ter o contato dela e a gente pode ir semeando. Isso aqui é muito importante. Aquele vizinho lá que está
do seu lado, no apartamento, na casa, o seu colega de trabalho. Dave Ferguson disse que eles estão esperando isso aqui. Eles querem ser ouvidos, né? Eles querem caminhar e serem ouvidos. Agora, é interessante porque tudo isso aqui Jesus fez. E aí Jesus era conhecido por um título, né? E por isso está uma pergunta ali. Amigo de pecadores? Não era assim que Jesus era conhecido? Amigo de pecadores. Você já parou para pensar e avaliar esse título que Jesus tinha? Ele é muito profundo. Porque ele fala, e o Evangelho vai dizer isso, que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Ele começa a ir em busca das pessoas que precisam de salvação, e os que mais precisam são aquelas pessoas que reconhecem principalmente o seu estado pecaminoso. Isso vem como uma brincadeira de outras pessoas. Olha, aquele homem lá, o beberrão, o comilão, ele é amigo de pecadores. Olha só com quem ele anda. Olha só a gente que ele... Gente com roupa da religiosidade, mas não entendendo o que Jesus veio fazer. Jesus faz. Jesus se permite ouvir as pessoas, as indagações das pessoas. E ele andava muito mais no tempo dele, no ministério dele, com pecadores, do que com gente religiosa. E a gente precisa pensar nisso. Se esse título é de Jesus, e eu tenho que imitar Jesus, será que também não é para eu ser, vou usar aqui, amigo de pecadores? Não é para andar onde as pessoas estão, não é para eu andar também onde as pessoas que precisam de Jesus estão. E aí a gente precisa mudar um conceito. O conceito da nossa alma, da nossa vida, de se transformar em abençoadores, ao invés de convertedores. É você estar disposto a ser alguém que abençoa onde você está. Por isso que eu falei aqui que o Bless não é um manual. Não, vou fazer um manual e vou sair evangelizando todo mundo, vou ganhar os meus vizinhos, vou ganhar os colegas de trabalho, porque o pastor Sombrio me passou uma receita lá. Não, é uma mudança de postura, uma mudança de estilo de vida. Onde eu estou, eu quero abençoar. E aí a gente tem que sair de manhã de casa com as anteninhas ligadas. Eu falei esses dias atrás no treinamento de células aqui que a gente tem que ter BO. Sabe o que é BO? BO não é o BO, o boletim de ocorrência, é brilho no olho. Tem que ter brilho no olho. Você sai de casa e fala assim, quem é a pessoa que eu vou abençoar hoje? E em todos os lugares você vai ter a oportunidade, sim, de abençoar pessoas. Por que os cristãos se tornaram chatos? Se tornaram chatos porque eles querem ser convertedores. Eles querem assumir o lugar e a responsabilidade que é do Espírito Santo de Deus, de convencer as pessoas e fazer com que elas se convertam. Joia até aqui, gente? Tranquilo? Dá um positivo para mim assim, que você está comigo aqui, maravilha. E aí eu queria mostrar o acróstico então para você. O acróstico do Bless, tá? Qual que é a ideia aqui? Um acróstico é uma palavra na vertical e em cada uma da linha horizontal tem um significado. Então, Bless está trazendo o seguinte para a gente lá. Tem ali o inglês e do lado uma tentativa ali de uma adaptação no português. A gente já vai abrasileirar a coisa aqui, tá? Mas é assim, B, begin with prayer. Comece pela oração, tá? É o B. L, listen, ouça, pare para ouvir. It, coma, esse coma é coma junto, compartilhe uma refeição com essa pessoa. Serve, sirva. E share, compartilhe a tua história, continue compartilhando a tua história. E a gente vai meditar da seguinte forma, nesse acróstico aqui, que eu coloquei uma bandeirinha do Brasil ali, para abrasileirar um pouco mais a coisa, com as mesmas letras, as mesmas iniciais, pensando o seguinte, B, busque primeiro em oração. Segundo, lendo o outro com a escuta. E, encontrando o outro à mesa. S,
servir como um privilégio. E o último S, seguindo, compartilhando histórias. Essa é a nossa ideia, passar por esses 5 princípios aqui, entendendo que isso aqui é um estilo de vida. Nós somos abençoadores. Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você é um abençoador. Vamos lá, vamos pensar no B. Busque primeiro em oração. A oração é a respiração da alma. Leitura da palavra de Deus é o alimento para a alma. Se você não lê a Bíblia todos os dias, e se você não ora todos os dias, você está matando a sua alma. Se você não lê a Bíblia, você está matando ela de inanição espiritual. Se você não ora, você está matando a sua alma asfixiada. Esse é o nosso oxigênio, nós precisamos orar. Quando? Todos os dias, em todos os lugares, onde Deus nos der oportunidades. E a gente pode pensar o seguinte, Jesus, ele começa com a oração. E essa frase aqui, ela é muito importante lá no livro. O amor começa com oração. Como é que você diz que ama alguém? Você precisa investir tempo com essa pessoa. Exemplo, eu amo a minha esposa, a Joana. Se eu digo que a amo, obviamente, eu vou investir tempo para passar um tempo com ela, compreendendo quem ela é. Se eu amo os meus filhos, eu vou dar tempo para os meus filhos, eu vou escutar os meus filhos. Se eu amo os meus amigos, eu vou escutar os meus amigos. Lá no campus a gente fala assim, que a frase do Rick Warren, né? A melhor maneira de soletrar amor é T-E-M-P-O, tempo. Quando a gente diz que ama alguém, a gente vai investir tempo com essa pessoa. Se a gente diz que ama Jesus, a gente vai investir tempo com Jesus. E se a gente diz que ama as pessoas, a gente vai investir tempo em oração por essas pessoas. Billy Graham tinha uma frase muito profunda sobre isso. Perguntaram uma vez para ele o que ele faria se ele soubesse que Jesus iria voltar em 3 anos. Ele falou, eu passaria 2 anos lendo a Bíblia e orando e 1 ano pregando. Dada a importância dessa vida no secreto que vai impactar publicamente outras pessoas. E ele falava, antes de falar de Deus para as pessoas, fale dessas pessoas para Deus. É assim que a gente começa. Fale dessas pessoas para Deus. E a gente precisa apresentar essas pessoas em oração. Jesus, ele começa com oração. Olha lá em Lucas 6, 12 ao 16. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Olha, tem causa e efeito aqui. Primeira coisa, ele foi aonde? Ao monte orar. E ele passou a noite em oração a Deus. Jesus começa com a oração. Ele poderia ter feito assim, deixa eu fazer um teste de perfil com esses caras aqui, né? Vou ver o perfil comportamental deles primeiro, vou avaliar o perfil, e não tem nada de errado com o teste de perfil, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, antes de avaliar o perfil de cada um deles, as habilidades dele, Jesus vai em oração para entender quem ele deveria escolher. E ao sair dessa noite de oração, falando com Deus, ele sai e escolhe os 12. Só depois de um tempo de oração. O que a gente faz normalmente quando a gente quer falar de Jesus para as pessoas? E o livro vai falar isso. Para a gente planejar nosso tempo de oração primeiro. E aqui é legal, importante, a gente pensar em algumas experiências, tá? Experiências. Eu vi numa célula uma experiência fantástica. As pessoas, elas pegaram uma cartolina, algo simples,
E aí aquele líder de célula falou para eles, olha, vocês vão levantar 5 nomes pelos quais vocês vão orar por essas pessoas. Somente orar. E depois de um tempo, além de orar por essas pessoas, nós vamos convidar essas pessoas para virem para a célula, para estarem para a célula. E elas colocavam lá na cartolina o nome das 5 pessoas. E aí, quando eles convidavam e a pessoa ia para a célula, eles mostravam a cartolina com o nome daquela pessoa e diziam, olha, Deus respondeu a nossa oração, porque hoje você veio à célula e é por isso mesmo que o seu nome vai continuar aqui, mas ele vai continuar agora riscado. A gente vai riscar o seu nome daqui, porque Deus respondeu a nossa oração. Nós estamos orando por você há muito tempo. E Deus fez com que hoje você pudesse estar aqui. Qual o sentimento de uma pessoa que vai para uma célula na primeira vez e recebe esse tipo de informação? Como é que você se sentiria se fosse com você? Eu iria sentir amado, acolhido e com o desejo de estar ali outras vezes, porque tinha pessoas orando pela minha vida. Quando a gente foi começar uma célula aqui na igreja, na minha casa, no meu apartamento, onde morava, eu escolhi ali algumas pessoas para aceitar esse desafio junto comigo. E aí estava eu, a Joana, minha esposa, hoje é pastor, né? O pastor Eliel, a Elisana, e mais uma pessoa. Nós estávamos em 5 pessoas, 5 líderes, vice-líderes, discipuladores. E eu falei, a gente vai começar uma célula. Então, tá bom, vamos lá, pastor, vamos convidar as pessoas já. Não, calma. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar por essas pessoas. Então, durante um mês, um pouquinho mais de um mês e meio, nós nos reuníamos no dia e no horário em que a célula iria acontecer. Mas não para fazer a célula com outras pessoas, para fazer a célula entre a gente e para orar por esses nomes. No final desse período de 6 semanas, a gente lançou o desafio. Vamos convidar essas pessoas. A gente não fez com 5 nomes, fizemos com 4 nomes. Cada um orava por 4 pessoas. No final desse período, vamos convidar essas pessoas para vir aqui. 5 pessoas, para quem é bom de matemática, 5 vezes 4 dá 20. Então, a gente tinha 20 pessoas que a gente estava orando, mais as 5, 25 pessoas. Né? Se 50% das pessoas aceitassem, a célula já ia começar com 15 pessoas. Né? As 10, mais os 5 que estavam orando. Para nossa surpresa, metade das pessoas aceitaram. Mas aí a gente tem convicção que não foi simplesmente por um convite. Foi porque Deus preparou o coração dessas pessoas em oração. Então, antes de fazer qualquer coisa, pensa em orar, em colocar diante de Deus. E aí o Ferguson ele faz um desafio para a gente. E o desafio é o seguinte, né? Quem é o meu vizinho? Quem que é o meu vizinho? E aí eu quero perguntar para você, você sabe quem é o seu vizinho? A gente tá gravando aqui, né, o workshop, mas é uma característica nossa dos curitibanos, eu vou falar mesmo gravando, né? Porque o curitibano é mais fechado, né? Não tem isso? Quem é curitibano nascido aqui? Deixa eu ver aqui. Não, né? Olha, nós não somos mais maioria, estou falando porque eu também sou nascido aqui em Curitiba. A maioria das pessoas é de fora, mas as pessoas vêm para cá e falam, não, porque curitibano é muito fechado, porque não sei o quê. Então, como é que eu vou saber do meu vizinho, se ninguém fala, se ninguém conversa e tal? Como é que eu vou saber quem é o meu vizinho? Essa brincadeira de ser fechado, tá? Não é só aqui em Curitiba. Outras cidades do Brasil têm também, como Campo Grande, por exemplo. As mesmas piadas que fazem de curitibano, fazem com a pessoa que mora lá em Campo Grande. Que também diz que é fechado, também diz que não conversa e tal. Outras regiões do Brasil têm a mesma coisa. Agora, o fato de nós sermos um pouquinho mais reservados é uma questão cultural, principalmente quem veio do norte e do nordeste sente isso como um choque, tá? Não exime a nossa responsabilidade de saber o nome dos nossos vizinhos. Você concorda com isso? Não exime a gente da responsabilidade. Eu estou morando num apartamento que é recente.
E aí, eu ainda não conheço todos os vizinhos. E eu vou dizer para ti, o que eu conheço? Eu conheço os pais dos pets, né? Não sei se acontece esse fenômeno lá no seu apartamento, no seu condomínio. Então, eu estou começando a descobrir o nome dos vizinhos, mas antes de saber o nome dos vizinhos, eu sei o nome do pet, né? Então, assim, vou dizer aqui, né? Por exemplo, lá no meu condomínio, tem a mãe do George. O George é um cachorrinho, né? Tem lá o pai do Luke. Tem a mãe da Estrela. Se alguém chamar Lara aqui, por favor, não fique ofendida, tá? Mas do ladinho do meu apartamento, a cachorrinha se chama Lara. Então eu sei do nome de todos os pets, ainda não sei o nome dos pais dos pets. Mas eu estou em busca, estou no encalço lá para descobrir o nome dos pais desses pets. Qual que é a ideia? Por que eu sei o nome dos pais dos pets? Lembra do BO, do brilho no olho? Você sai com a anteninha ligada. E o que a gente faz? A gente literalmente utiliza da prerrogativa, vou chamar assim, do cachorrinho que está ali, porque a gente também tem cachorrinho, para puxar assunto com eles, né? Então, por exemplo, nosso cachorrinho lá, um deles se chama Luke, tá? Luke de Luke Skywalker, é isso mesmo, do Star Wars, tá? Luke, se chama Luke. E aí a gente descobriu que no condomínio tem mais 2 Lukes. Por que a gente descobriu isso? Porque quando a pessoa está lá passeando com o cachorrinho, a gente fala, nossa, que cachorrinho bonito, como é que é o nome dele? O nome dele é Luke, né? O que a gente está fazendo? BO, o brilho no olho, gerando interação com aquela pessoa, não simplesmente para enfiar Jesus goela abaixo, não. Mas para que através dessa interação eu possa começar a ter oportunidades. Mas é por isso que eu repito, isso tem que ser um estilo de vida. Tem que ser o nosso estilo de vida. Por que eu perguntei dos vizinhos? Porque você precisa fazer um mapeamento, é isso mesmo. Dave Ferguson, lá no livro, ele comenta de um outro livro que ele leu e que faz esse mapeamento. Ele coloca até como uma sugestão. Então, se você for pensar nas 8 casas que estão em volta de você, nos 8 apartamentos que estão em volta de você, você sabe o nome de 8 vizinhos? Vou dizer, talvez você não tem gente que balançou a cabeça. Fico feliz que você sabe, que bênção, olha só. Mas a maioria de nós não sabe o nome dos 8 vizinhos. A gente não sabe. Mas aí fica uma missão para a gente descobrir o nome deles. Para quê? Para colocar em oração. Aqui a gente está falando do vizinho, mas lá no seu trabalho, possivelmente você sabe o nome das pessoas que trabalham com você, pelo menos 8 pessoas que trabalham com você. Você já parou para colocar a vida dessas pessoas em oração? Para que Deus gere uma oportunidade de você colocar para eles quem é Jesus, o Jesus que você conhece, o Jesus que você sabe. E aqui tem uma coisa, ninguém, queridos, em sã consciência, independente da religião, vai rejeitar oração. Já parou para pensar nisso? Você começou a colocar essa pessoa em oração. Em determinado momento, se é a pessoa do teu trabalho, pedir a Deus que te dê uma oportunidade, chegar nele e falar assim, olha, eu queria fazer o seguinte, queria saber quais são os seus pedidos de oração. Você tem pedidos de oração? Eu tenho um grupo de oração, ninguém sabe o que é célula, né? No nosso trabalho, as pessoas que não conhecem a igreja. Célula, o que? Célula terrorista? Se é terrorista, ela tem uma célula terrorista. Ninguém sabe o que é célula. Então, você tem que adequar a nomenclatura. Eu tenho um pequeno grupo de oração que acontece lá na minha casa. E aí a gente tem orado por pessoas. Eu posso colocar os seus pedidos lá? Eu tenho desejo de orar pela sua vida. Gente, ninguém rejeita a oração. Pode ser ateu. Sou ateu, graças a Deus. Mas na hora que você falar assim, tem um pedido de oração, ele vai falar, desconheço esse Deus, mas vai que, né? Então, coloca lá. Mal não vai fazer. Coloca o meu nome lá em oração. A gente precisa descobrir.
A gente precisa mapear, seja pai de pet, mãe de pet, seja o nosso colega de trabalho, a pessoa que está lá na padaria todos os dias, e a gente pode descobrir um pouquinho da história dessas pessoas e fazer com que essas histórias possam ser levadas diante de Deus lá em oração. Então, primeira coisa, primeira letra do Bless, letra B, o que está dizendo? Comece com oração. Busque primeiro em oração. É assim que a gente vai começar esse processo. Mas pensando o seguinte, isso tem que ser para a gente como um estilo de vida, como algo automático que a gente faz no nosso dia a dia, por onde a gente passa, com as anteninhas ligadas, com o brilho no olho, dizendo assim, Deus, qual é a oportunidade que o Senhor vai me dar hoje de abençoar alguém? Tá bom?